Fazendo agora o vídeo 4, falaremos sobre neurotransmissores, que seriam o equivalente dos hormônios da endocrinologia. São as moléculas que usualmente modulam a função do sistema nervoso. E a pedido, tremor essencial, sabendo que esses vídeos introdutórios são mais generalistas e no futuro a ideia seria detalhar cada doença em um ou mais vídeos. Os principais neurotransmissores são a dopamina, cuja alteração se relaciona a distúrbios do movimento, como doença de Parkinson, tremores. A serotonina está relacionada ao humor, por isso que a falta da serotonina é supostamente uma das causas dos estados depressivos. Então se utiliza os inibidores da recaptação de serotonina, visando aumentar a presença de serotonina no sistema nervoso e assim diminuir a sensação de depressão. Melatonina, que é um neurotransmissor relacionado ao sono. Há muitos milhares de anos atrás, quando o ser humano vivia em ciclos naturais, isso era mais respeitado no sentido que quando anoitecia, a glândula pineal, através de fotorreceptores na retina, conseguia identificar que estava anoitecendo e aumentava a produção de melatonina. Isso induziria o sono. E a melatonina também tem muitas propriedades sistêmicas, é anti-inflamatória, há evidências de que ela protege contra o câncer, etc. Mas conforme a industrialização e a presença de luz artificial hoje domina a sociedade, a produção de melatonina natural é muito diminuída. A norepinefrina, que faz parte do sistema monoamina, que inclui a serotonina e a dopamina. A norepinefrina é um neurotransmissor principalmente ativador. A falta dele pode causar uma sensação de fraqueza, de apatia e de anedonia. A anedonia é a falta de prazer na vida, relacionado à depressão. Então, por isso que existem os inibidores da recaptação de serotonina e inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, como a venlafaxina. Muitos aminoácidos são os precursores desses neurotransmissores. Seria esperado que uma dieta equilibrada supriria isso. Contudo, pode-se fazer a reposição ortomolecular. Tremor essencial. Essa palavra essencial, no senso comum, é aquilo que nós precisamos, né? Se alimentar é essencial. Contudo, ter o tremor não é essencial. Mas essa terminologia indica algo que não se tem uma causa definida, como por exemplo hipertensão arterial essencial. Você não tem uma causa definida. E tem diferenças entre outros tipos de tremor. Por exemplo, na doença de Parkinson, o tremor é mais de repouso. É um tremor quando você está parado, a mão treme, ou a perna. Usualmente, esse tremor ocorre mais nos membros superiores. O tremor de ação é quando você vai
pegar algo, pegar um copo, pegar uma caneta, você treme. Associado também à exposição social, a pessoa que treme quando está num restaurante, quando vai assinar um documento. O tremor intencional é quando você se aproxima do alvo. Por exemplo, vai se aproximar do objeto, a mão treme um pouco mais. É testado pela prova de dedo nariz. Importante que você, vão chamar de usuário, aquele que está sentindo esse sintoma, identifique se o tremor começou em um membro, por exemplo, começou na mão esquerda e depois se manifestou na mão direita, ou se começou na mão esquerda e ascendeu pelo antebraço, braço, ombro. Se ele está associado a essas características de ser mais de repouso, ou de ação, ou de intenção. O tremor faz parte das síndromes, voltando àqueles vídeos anteriores, síndromes hipercinéticas, em que há aumento da atividade, é hipercinética. Diferente das síndromes hipocinéticas, em que há rigidez, travamento, maior lentidão. As síndromes hipercinéticas se constituem com excesso de atividade. Podem estar associadas a doenças sistêmicas. A principal delas é o hipertireoidismo. Outras são a ansiedade. Essas síndromes hipercinéticas, então, são o tremor, a coreia, a tetose, balismo, mioclonos, tique e distonia. Então, durante a consulta, o seu médico provavelmente conseguirá identificar que tipo de síndrome hipercinética a pessoa está manifestando. No caso do tremor, você lembrar sua história bem vai propiciar um diagnóstico melhor. Se começou em uma parte do corpo e foi para outra, em que parte do corpo, se está associado a outros sintomas como palpitação, vai fazer pensar em ou hipertireoidismo, também pode ser ansiedade. Portanto, o tremor é essencial. Usualmente ele é bilateral, ocorre nos dois membros, usualmente nos dois braços. Ele tende a ser mais cinético e de intenção, se acentua com o movimento. O tremor extrapiramidal, usualmente ele é assimétrico. Ele começa em um dos membros, usualmente, por exemplo, no braço esquerdo, depois vai para o braço direito. Está associada a mais lentidão, que é a bradicinesia. O tremor é essencial, visto que ele não é decorrente da alteração da via da dopamina. A dopamina tem pouco efeito nele. Tenta-se tratá-lo com um beta-bloqueador, identificar alguma causa primária e tratá-la, como hipertireoidismo, doenças da ansiedade. Então, reforçando, sempre tentar ter em mente a sua própria história para contá-la bem ao profissional de saúde, ao médico que está lhe atendendo, para que ele consiga fazer o diagnóstico adequado. Cabe um breve retorno para integrar, afirmando que os neurotransmissores têm a importância no sentido da comunicação. São as moléculas que fazem e permitem a comunicação entre neurônios e entre o sistema nervoso central e periférico
entre o sistema nervoso e os órgãos que ele controla. Então a integridade de todo esse sistema depende também dos neurotransmissores. Então novamente ressalta a importância de uma terapia adequada visando a repor os precursores, que são as moléculas que permitem a formação desses neurotransmissores e, em algum caso, a reposição direta de neurotransmissores. Sabendo que há confirmações de que uma microbiota oral e intestinal saudável participa da produção deles. Por exemplo, há evidências muito fortes de que a microbiota intestinal produz serotonina que ascende pelo nervo vago e chega até o sistema nervoso central. Há evidências também de que a doença de Parkinson começaria pelo intestino e uma molécula alterada chamada sinucleína também ascenderia, fazendo um caminho retrógrado por esse nervo vago e chegaria até o sistema nervoso central. Então, em todos esses casos, muito importante mantermos o equilíbrio, alimentação saudável e fazer o reequilíbrio energético, porque no sistema urbano e capitalista atual isso está cada vez mais se perdendo. Então trazemos aqui a importância dos aminoácidos, de uma dieta equilibrada. Esses aminoácidos são os principais precursores de todos os neurotransmissores. Vamos falar um pouco de cada um. Serotonina. Serotonina é o neurotransmissor relacionado à felicidade. Então, a falta dela, a pessoa está mais triste, melancólica, um choro mais fácil. São os sintomas da depressão, que é diferente da tristeza. A pessoa tem uma tristeza episódica, isso faz parte da vida. Agora, a tristeza que se mantém é muito mais intensa do que o fato, muito mais intensa do que o esperado para a faixa da maioria das pessoas, né? Muito mais intensa do que o fato que a desencadeou, pode ser um sintoma de depressão, né? Aqui, eu peguei essas imagens do Google. Deixei isso aqui, poderia ter trocado essa imagem, mas deixei para conversar um pouco sobre a escolha das palavras, né? A escolha das palavras na sociedade hoje é muito importante. Aqui estava escrito: vê negro em tudo. É algo que não faz mais sentido, né? A gente ficar associando negro com coisa ruim, assim, o lado negro da força, o mercado negro. Isso não deveria mais fazer sentido. Ou não ser usado. Principalmente numa sociedade com raiz escravocrata como a nossa. O GABA é o ácido gama-aminobutírico. Ele é um hormônio inibitório. Pode ser usado, por exemplo, para o tratamento da síndrome hipercinética. Se você tem uma doença que se caracteriza por um excesso de função, você vai tentar inibir essa função. Temos muitos hormônios neuroinibitórios. Por quê? Isso é para modular a atividade fina. Conforme o ser humano foi evoluindo, aqui o recorte, para conseguir explicar melhor, a gente tem que usar o modelo paleolítico. Conforme o ser humano foi evoluindo de primatas que evoluíram de outros seres, as atividades são mais grosseiras, no sentido de corre, caça,
mas a evolução para atividades mais finas, principalmente executada pelas mãos, é necessário um sistema inibitório para você não dar trancos, conseguir fazer a atividade fina. Então isso foi evoluindo e o GABA é um neurotransmissor inibitório. E por isso tem uma atividade de tranquilizar, modular o sono, anticonvulsivo. A convulsão, a epilepsia é associada a uma falta de GABA. Então os principais sinais na falta do GABA: a pessoa está mais tensa, com maior predisposição para o estresse, pode se sentir mais preocupado, mais frustrado, com tendência à agitação. A acetilcolina, voltando, o GABA pode ser reposto numa fórmula ortomolecular. A acetilcolina, na fórmula nós repomos a colina. Está associada no sistema nervoso central, principalmente à cognição. No sistema nervoso periférico, ela faz a ligação entre o nervo e o músculo. Então, a falta da acetilcolina impede ou dificulta a contração do músculo. Se manifesta com fraqueza. É a doença chamada miastenia grave. No sistema nervoso central, ela está associada a uma diminuição da cognição. Quando chegarmos no tópico mais lá na frente, falar da cognição, vamos ver que a cognição tem diversos aspectos. Função executiva, que é fazer um planejamento; a função visoespacial, que é se orientar no espaço e no tempo; memória recente e a memória para fatos recentes, a memória para fatos antigos, e etc. As catecolaminas, que são as monoaminas: a dopamina, epinefrina e norepinefrina. A dopamina está associada a sintomas de prazer, de humor e de afetividade, da recompensa. E a epinefrina e norepinefrina associada a sistemas energéticos. A falta desses, então, vai causar a depressão, a anedonia, que é o ver tudo alterado naquele diapositivo anterior. A pessoa está mais desanimada, sem prazer na vida. Aquilo que sentia que dava prazer, como fazer uma caminhada, ler um livro, a pessoa perde esse prazer. Até aqui, uma prevenção para mitigar o envelhecimento cerebral seria o que se chama a sigla MEV, que é mudança de estilo de vida, praticar mais exercícios, tentar uma vida mais natural, eliminar exposições, agrotóxico, metais pesados, e no nosso caso aqui, modular os neurotransmissores cerebrais através de uma fórmula ortomolecular, repondo a colina, precursores de dopamina e de adrenalina, suplementando nutrientes e micronutrientes, como por exemplo coenzima Q10, piracetam, diminuir o estresse oxidativo com ácido alfa-lipoico, glutamina, diminuir a inflamação vascular, para que com isso consigamos manter um bom fluxo sanguíneo por todo o corpo e para o cérebro, diminuindo a homocisteína,
cujo excesso de homocisteína está associado às faltas, principalmente de folato, vitaminas B6 e B12. Então, na fórmula ortomolecular, se propugna repor esses nutrientes. Pode-se pensar também em uma reposição hormonal, preferencialmente com bioidênticos, estrogênio e testosterona bioidênticos. Então esse aqui, o que eu novamente retirei essas imagens do Google, não quer dizer que se prendemos a essa aqui, mas esse aqui é um protocolo para diminuir a neurodegeneração e melhorar a memória. Aqui eu costumo acrescentar outros nutrientes, por exemplo, magnésio. Há vários tipos de magnésio. Magnésio quelado, que é geral. Magnésio dimalato tem uma ação mais no músculo, junto com vitamina B6 para diminuir a cãibra, cuja uma das teorias é de que a cãibra é uma síndrome hipercinética por disfunção de neurônios inibitórios da medula, então contrai mais, porque perde a inibição. E o magnésio treonato é que atravessa a barreira hematoencefálica, então vai ter uma ação melhor no sistema nervoso central. Por hoje é isso. Agradeço e até a próxima.